E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre um anime que estava previsto para estrear nesta temporada, né? Mas ele é um filme, ele estreou nos cinemas japoneses no dia 21 de julho e estreou aqui oficialmente, de forma global, através da Netflix no dia 22 de julho. Inclusive aqui no Brasil ele veio com a opção dublada. Hoje eu vou falar para vocês sobre o que eu achei de Cider no Yoni Kotobaga wa Kyagaru, ou com a tradução brasileira que a gente tem aqui, né, com título em brasileiro, que é Palavras que Borbulham como Refrigerante. O anime é um projeto dos 10 anos da produtora Flying Dog, né, que é responsável por vários animes que eu já falei aqui no canal, e ele tá sendo animado pelo Shigno MD, né, que animou também Hoshai no Sora, outros animes que eu já falei aqui no canal. E outra das coisas que chamava atenção para essa estreia é que ele era dirigido pelo Kyohei Ishiguro, que é o diretor também de Shingatsu wa Kimi no Uso, né, ou Your Lie in April, que é um anime que eu sei que é bastante popular entre o meu público, e talvez se você não sabia disso ainda, essa informação possa te chamar um pouco a atenção, porque isso faz a gente perceber, me faz perceber, de onde é que vem todo esse timing emocional brilhante que existe em Palavras que Borbulham como Refrigerante. Na história, a gente vai conhecer o Cherry e a Smile. O Cherry, ele é um jovem adolescente que trabalha, né, em meio período em uma espécie de creche para idosos. Eu não sei bem como é que chama isso, tá, gente? Vocês podem me falar aqui nos comentários, mas é meio que um lugar onde idosos, né, pessoas idosas vão para fazerem algumas atividades e passarem parte do seu dia. Ele trabalha em meio período lá e ele é um menino que ele tem um hobby que ele esconde da maior parte das pessoas, que ele adora escrever haikus. Eu não vou me prolongar muito na explicação sobre isso, porque eu também não entendo tão bem sobre isso, né, sobre haikus, mas basicamente ele é uma forma de poesia japonesa tradicional, que tem uma estrutura muito específica e conta com algumas peculiaridades que fazem parte dela e que são muito importantes, né? Por exemplo, a presença de Kigo, que fica muito claro ao longo do filme, que é alguma referência, alguma palavra que já tem meio que... as palavras já são meio que definidas assim, que fazem referência à estação do ano a qual a poesia tá falando, ou aonde ela tá situada, né? Existe uma estrutura bastante tradicional, que tem uma quantidade específica de fonemas, sílabas que são usadas, existe todo um conceito, né, por trás disso, que envolve a ideia da mistura do ser humano com a natureza, e uma questão que é muito importante em toda a estrutura dela é justamente o Kigo, e a gente vê ao longo de todo o filme que tá acontecendo durante o verão a presença de referências ao verão dentro dos poemas, né, dos haikus que o Cherry vai escrever. O Cherry é um menino pouco sociável que se esconde sempre dentro de um fone de ouvido, né? Ele normalmente nem tá escutando nada naquilo ali, mas ele não gosta de deixar que as pessoas entrem no seu mundo, e ele leva tudo de uma maneira, vamos dizer assim, meio reclusa, sabe? Ele não se expressa muito bem, e por mais que ele tenha um talento absurdo para escrever os poemas, ele não consegue transmitir, externalizar eles de forma clara. Então se ele precisa ler, ele fica desesperado. Inclusive fica bem claro logo no começo da história que ele acha que não existe essa necessidade, que as palavras elas não são necessariamente feitas para serem ditas em voz alta. A gente percebe cedo que o Cherry se encaixa claramente nesse estereótipo, nesse clichê de personagem pouco extrovertido, pouco comunicativo, bastante introvertido, mas que tem um hobby que é muito talentoso nisso. Em contrapartida, ele vai acabar esbarrando e criando um certo vínculo, uma certa amizade com a Smile. A Smile, ela é uma menina que é muito popular, né? Uma espécie de influenciadora em uma rede social que eles escolhem ali no filme. Eu acho que aquilo nem existe, aquela rede social. Eles chamam de Curiosidade, se eu não me engano, aqui na versão brasileira. Mas ela é uma rede social onde eles podem fazer tudo que dá pra fazer no Instagram, no Twitter, assim, live, postar, feed, aquela coisa de sempre. Então, ela é muito popular nessa rede social e ela tá sempre transmitindo a vida dela, transmitindo as coisas dela, sabe? A influenciadora
história clássica. Mas claro que por trás disso tudo se esconde o grande clichê da menina super popular que parece super segura, mas que por trás de toda essa menina comunicativa existem grandes inseguranças. No caso da Smile, ela tá sempre escondendo o rosto atrás de uma máscara porque ela tem dentes saltados, sabe? Tipo a Mônica, do Turma da Mônica, ela tem dentes como aqueles e agora ela colocou um aparelho e isso deixou ela muito insegura sobre a aparência dela. A convivência dos dois faz com que eles se aproximem e algumas mudanças aconteçam neles, né? Inclusive, o próprio Cherry, ele passa a não usar os fones com tanta frequência porque os barulhos externos já não incomodam tanto ele. Afinal de contas, esses barulhos também envolvem a Smile agora. Então, durante essa convivência, a gente vê eles se aproximarem cada vez mais e existe um outro núcleo que tem alguma coisa muito importante acontecendo ao longo de toda a história e eles vão acabar se envolvendo em uma espécie de caça ao tesouro cheia de uma emoção, cheia de intensidade, cheia de um drama muito especial no qual eles participam e acabam se aproximando ainda mais porque eles estão vivendo aquela história juntos de outras pessoas, né? Mas mais do que isso, porque juntos eles vão em busca de um sentimento e de trazer algo para o que é muito especial para uma outra pessoa. Como eu não quero dar spoilers para vocês, eu acho que é melhor eu não falar muito mais coisa daqui para frente. Mas entendam que a gente tem um roteiro bem ditadinho e bastante previsível, mas muito bem construído, que vai contar a história de um menino introvertido, de uma menina popular cheia de inseguranças, que vão acabar cruzando o seu caminho, se conhecendo, se envolvendo, aprendendo e crescendo muito um com o outro, e juntos eles vão entrar em uma busca cheia de algo muito especial, fazendo isso por outra pessoa, mas entendendo que no meio disso tudo eles estão fazendo muito por eles também, porque eles acabam crescendo e aprendendo muito um com o outro. Como eu já falei pra vocês, o roteiro ele usa vários clichês tanto entre os personagens, né, tanto os protagonistas quanto os personagens secundários, assim como ao longo de toda a sua narrativa ele usa de diversos desses clichês de romance que a gente tá acostumado, mas eu acho que ele funciona bem porque o diretor ele tem um timing emocional que é brilhante ao longo de toda a obra. E mesmo as conveniências que acontecem ao longo do roteiro, porque não se neguem a isso. O roteiro ele é cheio de coisas previsíveis e cheio de coisas convenientes que vão fazer com que ele siga por um percurso muito específico, mas que funciona porque as escolhas são muito sábias. A gente tem algumas cenas onde os diálogos eles são mais extensos, mas são cheios de uma carga emocional que é muito importante. E mesmo as cenas de pouco diálogo, elas carregam isso através de um cenário, através de algumas interações mais simples, ou até de algumas ações, coisas básicas que envolvem os próprios protagonistas em momentos sozinhos. Então o roteiro vai apresentando pra gente novas etapas, novos problemas, porque entendam, isso acontece, tá? A gente tem algumas reviravoltas e parece que nunca nada vai dar certo na vida dos meninos, mas o roteiro ele começa a entregar pra gente alguns novos problemas, alguns novos desafios com os quais eles tenham que lidar, e ele usa uma narrativa bem sábia, porque ela é bem dramática pra desenvolver isso. Quando essas coisas começam a aparecer, ou quando eles começam a lidar com isso. E existem alguns momentos onde a produção, ela tenta lidar um pouco com isso de uma forma muito específica, diferente, assim, sair um pouco do que se espera, do que é mais dramático. Tem uma cena muito específica onde acontece uma coisa que é muito problemática, tipo, muito ruim pra toda a história, né? Porque meio que joga por água, assim, tudo que eles fizeram, o tanto que eles lutaram. E naquele momento, o que eu esperava era uma música triste, dramática, né? Assim, pra acabar com a coisa. Mas não, o que eles fazem é colocar a cena de uma maneira um pouco mais cômica e entregar o drama todo depois, ao longo das próximas cenas. Eu achei uma sacada bem esperta, assim, pra quebrar um pouco do ritmo que a obra tinha. E eu não digo quebrar esse ritmo porque era um ritmo ruim, não, porque ele é excelente. A obra, ela te prende do começo ao fim, porque em todo momento ela tá te entregando coisas novas pra te descobrir, pra te acompanhar ou pra te
viver junto dos personagens, e são todas coisas carregadas de uma intensidade dramática e emocional muito grande. Então tu quer ver aquilo ali, tu quer viver aquele resultado, tu quer saber onde vai chegar, e mesmo os clichês da narrativa, mesmo os clichês do roteiro, eles contribuem pra isso, porque meio que tu já imagina e tu quer, sei lá, tu quer poder entrar na tela e dizer pros personagens, gente, vai lá, é lá que vocês vão conseguir, ou procura em tal lugar, procura ali. Então isso é muito legal, sabe? E tipo, acompanhar isso durante a obra, durante o filme, é muito legal e te traz essa sensação intensa durante todo o filme, assim, durante todo o momento que tu tá assistindo ele, em todos os atos que tu acaba acompanhando da obra, porque ela meio que acontece em 3 períodos diferentes, assim, são 3 acontecimentos importantes e diferentes que meio que definem a obra. Visualmente, pra mim, a obra é deslumbrante. Vocês conhecem parte do meu gosto já, quem me acompanha, e sabe que eu gosto, né, desse traço mais simplista, com mais que os personagens tenham aparências muito bem definidas. A gente tem todos os personagens que aparecem na obra, existe uma certa preocupação com eles e tudo. Todos os elementos que compõem cada cena, eles são desenvolvidos com muito cuidado em meio a essa animação bastante simplista, nesse traço, né, mais simplista. Então a gente sempre tem nos quadros alguma coisa se movendo. Não tem cenas estáticas, tem pessoas passando no fundo, no mínimo. Eles abusam de cores vibrantes para construir todo o cenário, que vão de cenários num campo, um lugar mais calmo, uma casa, uma loja de discos, que é um dos cenários mais divertidos, assim como um shopping suburbano, onde eles passam boa parte do tempo. Então visualmente existe uma preocupação muito clara em que esses cenários contribuam e mostrem o que tá propondo a obra, né? Além de que a animação em si tá belíssima, ela é muito fluida. Tem uma cena do Cherry correndo que eu acho que é belíssima pra mim, mas toda a obra ela tá preocupada com isso, e nos momentos onde a animação ela não se faz questão de ser tão intensa, né? Onde os momentos são mais calmos, parece que são as cenas onde os diálogos são mais extensos, mais densos. Então existe um equilíbrio muito inteligente ao longo de toda a obra, o que me deixava cada vez mais interessado nela, assim, ó. E como eu falei, visualmente, pra mim, a obra, ela me enchia os olhos. E sim, todas as questões sonoras são super competentes também, tanto a dublagem brasileira quanto a original, pra mim, foram ótimas. Eu assisti uma parte dublada em português, porque eu queria saber como é que tava a dublagem, né, mas eu não assisti ele todo, mas ela é muito competente, e a trilha sonora maravilhosa, sério. Tem uma cena que me enche, assim, ó, onde o Cherry, ele começa a tentar pensar em um poema haiku, assim, ele começa a desenvolver, e ele começa a observar as coisas no cenário em volta dele, e a gente acompanha sons de como se fossem bolhas estourando, e parece que o título, ele se encaixa perfeitamente ali, porque nesse momento, ele observa as coisas, e parece que observando as coisas em volta dele, as palavras começam a surgir na cabeça dele, e ele consegue formar esse poema. E é aí que ficou mais claro pra mim a proposta do título, né, de palavras que borbulham como refrigerante. Foi o momento que ficou mais claro pra mim, além da trilha sonora musical, que é excelente, a música escolhida pro final, né, pro plot final da história, pra mim também é ótima. Como o roteiro abusa dessa forma poética como a história tá sendo trazida pra gente, né, e de toda essa essência poética que tá presente na história. Então, nessa cena que eu acabei de descrever pra vocês, quando as palavras começam a aparecer na mente do Cherry, tem um momento que eu gosto muito também, que a gente tem 2 visões paralelas, onde a gente vê uma menina que consegue falar muito, se expressar de forma muito clara, mas que tem muito a esconder, muitas inseguranças, e um menino que ele tá o tempo inteiro recebendo, né, coletando, absorvendo muita informação, mas que ele precisa transmitir isso de uma maneira mais calma, cuidadosa, e que cada um tem as suas inseguranças, mas cada um lida com isso de maneira diferente. A menina lida com isso se expressando, falando cada vez mais para as pessoas, né, buscando cada vez mais atenção, enquanto o Cherry, o menino, ele lida com isso tentando se manter cada vez mais quieto, cada vez mais no seu canto, e absorvendo as informações que estão perto dele.
dele. Gente, eu tô apaixonado por esse filme. Eu acho que vocês que adoram coisas mais dramáticas, né, e coisas à la Estúdio Ghibli, assim, eu acho que precisam assistir, vocês vão adorar. Como eu disse, em meio a todos os clichês e toda a narrativa conveniente, a obra é excelente, super divertida, um drama gostoso e que vai trazer pra vocês, assim, uma coisa tão emotiva, tão gostosa, porque eu teve momentos, assim, que eu queria chorar, e não necessariamente de tristeza, é porque eu me vi envolvido emocionalmente naquilo ali de uma maneira muito intensa. Então assistam Palavras que Borbulham como Refrigerante, que vocês vão adorar a obra. Se você já assistiu ao filme, deixa aí nos comentários o que você achou, tá? Pra gente poder continuar conversando. Se é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações, deixa o seu like se gostou do vídeo, me segue nas redes sociais, eu sou @Gutunu no Twitter e no Instagram. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.